Este vídeo não é contra a oração. É contra a ideia de que oração substitui planejamento. As duas coisas não competem, elas se completam. O problema é que a maioria usa uma para evitar a outra. As pessoas oram por prosperidade, mas continuam vivendo sob as mesmas limitações financeiras. Elas oram por alívio, mas continuam carregando o mesmo peso. Elas oram por oportunidades, mas continuam trancadas em um ambiente de escassez. Não porque Deus não responde, mas porque elas pedem o que Deus não faz por elas. Existe uma confusão silenciosa no coração da classe média cristã. A confusão entre fé e método. Fé pede, método resolve. Fé abre o caminho, método percorre. Fé cria possibilidade, método cria resultado. Deus não age no lugar do homem quando o homem se recusa a agir. Isso não é teologia da prosperidade, isso é responsabilidade espiritual. A maioria das pessoas que ora por prosperidade não está pedindo prosperidade, está pedindo alívio. E alívio e prosperidade não são a mesma coisa. Alívio é o pão de hoje, prosperidade é a semente de amanhã. Alívio tira a dor, prosperidade constrói a vida. Quando a pessoa pede apenas alívio, Deus responde com alívio. Quando a pessoa pede prosperidade, Deus responde com responsabilidade. É por isso que prosperidade dói mais do que escassez no início. Escassez dói no corpo, prosperidade dói na mente. A classe média aguenta a dor do corpo, mas não aguenta a dor da responsabilidade. É por isso que orar sozinho não resolve problemas financeiros. Oração é comunicação. Economia é consequência. Deus não substitui a economia com milagre. Ele usa milagre para abrir o caminho, mas espera que o homem caminhe. Hill dizia que o universo recompensa o movimento, não o lamento. E o movimento exige conhecimento, não apenas intenção. A classe média cristã acredita que Deus abençoa o improvável. Mas Deus abençoa o preparado. Ele não multiplica o nada. Ele multiplica o que existe. A multiplicação começa antes da oração. O pobre ora por dinheiro. O sábio ora por instrução. E Deus dá instrução ao sábio, não dinheiro ao pobre. Porque o dinheiro sem instrução destrói. A instrução sem dinheiro constrói. A maioria das pessoas quer prosperidade sem transformação. Quer colheita sem semente. Quer resultado sem estrutura. Quer milagre sem matemática. Quer provisão sem projeto. Quer destino sem processo. Mas Deus colocou a prosperidade no campo da agricultura, não no campo da magia. A economia divina é uma economia de sementes, tempo e ordem. A oração pede, o planejamento organiza, a disciplina executa, o tempo multiplica, a fé acompanha e Deus abençoa. Nessa ordem, quando uma pessoa ora e não planeja, ela entrega a Deus um pedido sem estrutura. Quando ela ora e planeja, entrega um pedido com contorno. Quando ora, planeja e age, entrega um pedido com fundamento. E é no fundamento que Deus opera. A oração sem método gera frustração. O método sem oração gera arrogância, mas a combinação gera prosperidade. A classe média cristã, no entanto, teme o método, porque o método exige escolhas, e escolhas expõem responsabilidades. E a responsabilidade é o verdadeiro peso da liberdade. É mais leve pedir a Deus que resolva. É mais pesado perceber que Ele está devolvendo o problema à nossa mesa para que o resolvamos com inteligência. Deus não economiza por você. Deus não investe por você. Deus não negocia por você. Deus não diz não às tentações financeiras por você. Deus não calcula risco por você. Deus não faz orçamento por você. Essas não são funções de Deus, são funções do homem. É por isso que a maioria ora, mas não prospera. Porque está pedindo a Deus que faça aquilo que Deus ordenou que o homem fizesse. Oração é alinhamento, prosperidade é administração. Existem cristãos que sabem administrar o casamento, outros que sabem administrar o tempo, outros que sabem administrar o ministério. Mas poucos aprenderam a administrar o dinheiro. Não porque o dinheiro seja difícil, mas porque a espiritualidade mal ensinada criou culpa em relação ao dinheiro. Onde há culpa, não há organização.
Onde não há organização, não há multiplicação. A classe média cristã confunde humildade com submissão financeira e confunde submissão financeira com virtude. Mas não há virtude na estagnação, não há glória na dependência, não há nobreza no desespero. Não há espiritualidade na falta de ordem. Deus não projetou o homem para a sobrevivência, projetou para o domínio, e domínio exige gestão. Deus não criou o jardim para ser consumido, criou para ser cultivado. Cultivar é trabalho com método, e é por isso que a oração sozinha não resolve problemas financeiros, porque finanças são resolvidas com método, não com magia. A oração dá sentido, não solução, dá direção, não execução. A pessoa que ora sem organizar vive frustração espiritual. A pessoa que organiza sem orar vive arrogância intelectual. A pessoa que faz ambas vive prosperidade equilibrada. A prosperidade não premia o mais espiritual, premia o mais preparado. Não premia o mais fiel, premia o mais diligente. A fé abre portas, mas a diligência entra. E quem não entra perde a sala. Por isso, a pobreza não é apenas uma condição financeira, é um estado administrativo. E a riqueza não é apenas uma condição material, é um estado organizacional. Se Deus entregasse riqueza a quem não administra, ele estaria distribuindo destruição. Por isso ele entrega semente, não colheita. Entrega oportunidade, não saldo. Entrega instrução, não milagre. A oração prepara o coração. A disciplina prepara o campo. O capital prepara a colheita. E a colheita financia o destino. Por isso há pessoas que oram por prosperidade há 10 anos e continuam na mesma condição. Não porque não oraram com sinceridade, não porque Deus não ouviu, mas porque Deus não substitui o homem naquilo que o próprio homem precisa fazer. E é exatamente aqui que a classe média cristã sofre. Ela confunde provar a fé com terceirizar a responsabilidade. Mas Deus não salva o homem da responsabilidade. Ele o salva da perdição. A responsabilidade continua intacta. E no campo econômico, responsabilidade é método. Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe os próximos vídeos. Estamos ajudando pessoas de fé a prosperar com maturidade, inteligência e ordem, sem culpa, sem misticismo e sem arrogância.